Olá, gente. Vamos falar hoje sobre eletrodo padrão de hidrogênio. Eletrodo padrão de hidrogênio, EPH. Isso é, quando a gente fala assim, o potencial de oxidação de um elemento mede a capacidade do elemento perder elétrons, o potencial de redução de um elemento mede a capacidade do elemento ganhar elétrons. Aí o PAC pede para adotar sempre o potencial de redução. Então fique esperto, hein? Os vestibulares hoje em dia eles vão trazer o potencial de redução, que é recomendado pela IUPAC, a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Lembra que redução recebe elétrons. Então o potencial de redução ele vai te dar a capacidade de um elemento de ganhar elétrons, de sofrer redução, ou seja, ser um agente oxidante. Mas o que me interessa aqui nessa aula é o seguinte: o cara falou, Mondra, mas como são medidos esses potenciais de oxidação e de redução de um elemento? Olha, o valor absoluto desses potenciais não dá para a gente calcular. A gente calcula sempre o potencial relativo em relação a um potencial zero. Como assim, Mondra? Olha lá, se eu falo, por exemplo, para vocês assim, a cidade de São Paulo tem uma altitude de 760 metros aproximadamente. 760 em relação ao quê? Em relação ao nível do mar. Ou seja, o nível do mar eu considero o nível zero, a altura zero. E a partir daí eu meço a altitude da cidade de São Paulo em relação ao nível do mar. Se eu falo assim, a cidade de Aldeia da Serra está a 1000 metros aproximadamente de altura, 1000 metros em relação ao nível do mar. Campos de Jordão, 760 metros, 1760 metros, 1760 metros em relação ao nível do mar. Aqui, quando eu vou medir potencial, eu também tenho que estabelecer um valor zero. Esse valor zero, ele é estabelecido para o eletrodo padrão de hidrogênio. O que é esse eletrodo padrão de hidrogênio? Eu faço uma meia célula, onde nessa meia célula eu coloco aqui uma solução de ácido sulfúrico, onde a concentração de H+ é igual a 1 mol por litro, ou seja, pH igual a zero. pH zero, Mondra, dá uma olhadinha lá na aula de pH e pOH, lá no YouTube, né? Química e Vestibular do Mondra, Química e Vestibular do Mondra. Dá uma entradinha lá, se inscreva, se gostou, dá um joinha lá para a aula, dá uma olhada em aula de pH e pOH lá no YouTube, Química e Vestibular do Mondra. Olha lá, prepara aqui uma solução de ácido sulfúrico de pH zero, ou seja, concentração de H+, 1 mol por litro a 25 graus. Aqui dentro eu tenho uma barrinha, que pode ser de platina até aqui, ou de cobre. A ponta aqui se coloca platina sólida, como se fosse uma esponja, né? Aquela de tomar banho, platina sólida, esponjosa. Um tubo de vidro, e vou injetar por aqui gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio ele é injetado na pressão de 1 atm. Então eu vou ter hidrogênio a 1 atm, solução de ácido sulfúrico, concentração de H+ 1 mol por litro, temperatura de 25 graus. Esse é o chamado EPH, eletrodo padrão de hidrogênio. E essa seria uma meia célula de hidrogênio. A essa meia célula eu vou considerar o potencial dela igual a zero. E vou medir o potencial de todos os outros elementos em relação ao hidrogênio. Por exemplo, construo uma pilha de Daniel com zinco ligado a esse eletrodo aqui do hidrogênio. Então pego um zinco, meia célula de zinco, solução sulfato de zinco, concentração de zinco 1 mol por litro, 25 graus, ponte salina, ou seja, estou fazendo a pilha de Daniel, né? Ligo esse eletrodo aqui de zinco com o eletrodo aqui padrão do hidrogênio. Eu vou ter, fazendo isso, esse voltímetro vai acusar uma voltagem de 0,76 volts.
Então, a força eletromotriz aqui, também a DDP, né, embora tenha uma diferençazinha aí, é 0,76 volts, tá? Então, aqui, 0,76 volts. Como o elétron vai sair do zinco e vir para o hidrogênio, o zinco ele vai sofrer uma oxidação. Lembra que esses processos são reversíveis. Aqui o zinco vai sofrer uma oxidação, vai perder elétron. Então eu digo que esse valor, 0,76, é o potencial de oxidação do zinco. O zinco está oxidando. Então o potencial de oxidação do zinco seria mais 0,76 em relação ao hidrogênio. Obviamente, se o potencial dele de oxidação é mais 0,76, se eu quiser o de redução, vai ser menos 0,76. É só trocar o sinal, mais 76, menos 0,76. Do outro lado, aqui no eletrodo padrão, o H+, vai receber elétron e sofrer redução, onde eu tenho potencial zero. Então eu medi o potencial do zinco em relação ao eletrodo padrão. Se eu fizer a mesma coisa, trocar a barrinha de zinco por uma barra de cobre, colocar aqui no lugar do zinco, eu coloco uma plaquinha de cobre, eu vou ver que os elétrons vão sair do hidrogênio e ir aqui para o eletrodo de cobre. O potencial que eu vou medir é 0,34, mas o cobre vai estar sofrendo uma redução. O hidrogênio é que vai oxidar e o cobre vai reduzir. Então, o potencial de redução do cobre vai ser mais 0,74 volts em relação ao hidrogênio, que agora vai estar oxidando, cujo potencial é igual a zero. Portanto, o cobre reduz em relação ao hidrogênio, o zinco oxida em relação ao hidrogênio. Então, eu tenho a medida do potencial do zinco e o potencial do cobre. O cobre, um potencial de redução de mais 34, o zinco, um potencial de redução de menos 0,76. Ou seja, o zinco fornece muito elétron, tem muita vontade de perder elétron. O cobre tem muita vontade de ganhar elétron e ficar cobre zero. Isso foi feito para todos os elementos. Espero que tenham entendido essa história de eletrodo padrão de hidrogênio, como é feita a medida dos potenciais, e entrem lá no canal do YouTube do curso Mondragon, né? Química e Vestibular do curso Mondragon. Química e Vestibular do Mondra. Entrem lá, se inscrevam, é só entrar lá no meu perfil no Instagram, vocês vão ter um link. Clicou no link e vai ser dirigido ao meu canal do YouTube. Lá vocês vão encontrar mais de 50 aulas para Enem e para FUVEST. Um beijo para vocês no coração de vocês. Tchau.